Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam com muita saúde, muito bem descansados e preparados aí para o nosso momento de aprendizagem à distância. Para quem não lembra de mim, eu sou o Matheus. Eu acho que vocês lembram de mim, até porque meu nome está aí no slide, então dá pra ficar fácil. Nós vamos começar aí com as nossas aulas, mas primeiro alguns recadinhos bem simples para as aulas. Nós vamos começar com as revisões. Ah, professor, mas eu já me lembro muito bem desse conteúdo. Se lembra bem do conteúdo, dá uma olhada só, vê se você lembra de tudo, se tem alguma dúvida e vai passando o vídeo. O vídeo, como é uma videoaula, se você já entendeu tudo, vai para os exercícios e qualquer coisa você pode assistir e reassistir essa aula quantas vezes você quiser. O importante é que você entenda bem esse conteúdo de equilíbrio químico para a gente dar continuidade para o nosso conteúdo e finalmente começar a nossa apostila, que agora o nosso cronograma está um pouquinho mais apertado do que antes. Bom, o meu compromisso com vocês é fazer tanto aulas remotas, online, ao vivo, quer dizer, né? Quanto aulas gravadas entre 20 e 40 minutos. Não fazer aulas muito longas, porque como vocês sempre têm que ficar olhando aqui para mim e ficar mantendo o seu foco sempre preso numa única coisa, num único ponto, eu sei que é um pouco difícil de manter esse foco, às vezes a gente se desconcentra e tal. Aproveita que a aula é em vídeo e se você se sentir muito cansado, sentir que não está aproveitando bem a aula, dá uma pausada, vai tomar uma água, vai no banheiro, come alguma coisa e depois você volta para a aula. Mas procura terminar as aulas e assistir elas, porque assim você vai aproveitar melhor, tá bem? Lembra sempre que nós vamos ter um fórum depois para que você pergunte, para que você dialogue comigo e tire suas dúvidas. Assim a gente pode manter uma interação legal e sempre vai dar para ver como que está a sua aprendizagem ali. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai fazer a nossa primeira revisão. A primeira revisão é de equilíbrio químico. Vamos lá? Bom, no equilíbrio químico, a gente tem que entender duas coisas, que é o nosso objetivo de aula. Entender o conceito de reversibilidade de uma reação e compreender os gráficos relacionados a equilíbrio químico, que são alguns gráficos, na verdade, são dois gráficos que são importantes. Tá? Para entender o que é uma reversibilidade da reação química, a gente vai utilizar essas reações aqui. Ó. A primeira reação é a reação do 2NO2 formando N2O4. Geralmente, a estrutura que você enxerga numa reação química é essa aqui. Ó. Reagente, forma, produto. A partir de agora, as nossas reações são reversíveis, então a gente vai apagar essa seta. A gente não vai mais usar uma seta que vai só para um lado, nós vamos para os dois lados agora. A gente vai dizer que essa reação ela reage e forma o produto, mas o produto também faz o caminho de volta. Ó. Reagente forma produto, produto forma reagente. Nessa dinâmica que a gente vai viver agora, a gente vai dizer que a reação ela é reversível. E quando ela é reversível, nós temos dois sentidos que a reação pode seguir. Nós temos o sentido direto, quando o reagente vira produto. Por que direto? Porque é o sentido normal dela, o sentido comum que você já conhece, você já é mais familiarizado aí. Mas nós agora temos também um sentido inverso, onde o produto vira reagente. Esse é o conceito que envolve reações reversíveis. Aqui dentro da nossa reação, ó, veja bem, nós temos 2NO2 que reage e forma N2O4. A seta da reação agora indica que ela é reversível. Ó. Essa setinha aqui também pode ser usada para fazer essa indicação. Ou seja, ao mesmo tempo que NO2 se junta com outra molécula de NO2 para formar o N2O4, nós temos aí também o N2O4 se quebrando numa molécula, em duas moléculas, perdão, e formando o 2NO2. Para entender o equilíbrio químico em um gráfico, nós precisamos aí de fazer uma leitura desses gráficos. Então, eu vou pular esse slide por enquanto e depois a gente vai voltar nele para vocês verem exatamente o que eu estou querendo dizer. Ó. Veja bem, imagine que nós estamos considerando aquela reação 2NO2 que está reagindo numa reação reversível para formar N2O4 e o N2O4 também está voltando e virando NO2. No começo de uma reação química, antes dela entrar no equilíbrio, nós temos ali uma situação onde os reagentes estão na concentração máxima.
Como que você vê que o reagente está na concentração máxima? Olha aqui, ó, esse gráfico é um gráfico de concentração por tempo, e a concentração desse cara aqui, ó, é o maior valor possível que esse cara atinge ao longo da minha reação toda. Depois que a reação começa, é só ladeira abaixo, ó. E aí o que acontece? Nós sabemos então, mesmo se nós não soubéssemos que nós tínhamos o NO2 aqui, nós saberíamos que esse cara é o reagente. Por quê? Porque a sua concentração ela é máxima no começo da reação. Em contrapartida, a concentração do cara que é o produto do N2O4, bem no início da nossa reação, ó, no tempo zero da reação, ela é mínima, ela é nula na verdade, ele nem existe. No começo de uma reação química, o meu produto não existe ali no meio. Então, eu vou observar que a concentração dele é mínima. E depois que a reação começa, o que acontece com as concentrações? Ó? Aquela concentração que era máxima começa a diminuir, aquela concentração que era mínima começa a subir, até que chega um momento, que é este momento escrito aqui, separado aqui por esse TE, que nós vamos chamar carinhosamente de tempo de equilíbrio, onde as concentrações, ó, não variam mais. A gente pode até comentar isso também, ó. As concentrações param de variar. O que isso representa para a gente? Pessoal, isso é o equilíbrio. Quando a concentração dos dois caras para de variar, significa que, ao mesmo tempo que eu tenho NO2, virando N2O4, eu também tenho NO2O4 virando NO2 e as concentrações deles se mantêm aí constantes. Isso daqui é equilíbrio químico. Ah, professor, mas como eu posso dizer então, como eu posso definir o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é quando as concentrações de reagentes e produtos param de variar, ou seja, as velocidades de formação são iguais. A velocidade em que o NO2 forma N2O4 e que o N2O4 forma NO2 são as mesmas. E é por isso que nós vamos, e é desse jeito, na verdade, né, que nós vamos caracterizar o equilíbrio químico aqui. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, vocês podem ir comentando aqui comigo. Vamos voltar aqui, ó, só para a gente poder revisar esse slide. No início de qualquer reação química, então, a gente encontra apenas reagente. Ó, foi o que a gente encontrou ali. Apenas reagente no começo. Aqui onde eu estou circulando em azul. À medida que a reação reversível ocorre, há um aumento da quantidade de produtos no meio reacional, que foi o que a gente observou. Ó. Os produtos começam a ser formados aqui. E os reagentes passam, fazendo com que os reagentes depois eles passem a ser formados também. Por isso que as concentrações não variam tudo de uma vez e não acabam de uma vez. À medida que a reação ocorre, as velocidades de formação de reagentes e produtos se igualam, as velocidades se tornam iguais. E aí o equilíbrio químico ocorre. Olha só que frase bonita. Quando as concentrações de reagentes e produtos são constantes. Quando as velocidades são iguais. Aqui a gente tinha alguns comentáriozinhos, mas aqui a gente já fez eles. A gente tem o segundo gráfico agora, que é o gráfico de velocidade da reação por tempo, ou seja, quando as velocidades de 1 e de 2 vão ser comparadas. Ah, mas o que é a velocidade de 1 e de 2? Considera que a velocidade de 1 é a velocidade no sentido direto. E que a velocidade V2... Opa, pessoal, desculpa. Eu acabei colocando as velocidades muito ali em cima, não acabei tirando da visualização de vocês. Vou colocar em outro lugar aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. Então, velocidade 1 é igual a velocidade
no sentido direto, e a velocidade V2 é a mesma coisa que a velocidade no sentido inverso. No sentido inverso. Pela letra vocês podem perceber que sou eu mesmo que estou escrevendo, né, pessoal? Puxa vida, nem aqui minha letra fica muito boa. Mas eu espero que vocês estejam entendendo aí. Dentro do termo de equilíbrio químico aqui, a gente vai ter V1, V2, V1 velocidade no sentido direto, V2 velocidade no sentido direto, no sentido inverso, perdão. Então, quando a gente analisa as velocidades no sentido direto e inverso, a gente vai perceber que existe uma tendência no gráfico. Qual que é essa tendência? A tendência é que as velocidades se igualem. Ó, o tempo gasto, o tempo de equilíbrio, TE, que a gente chamou lá na outra, que a gente viu também lá no outro gráfico, que ele está aqui, ó o TE aqui. O TE que acontece nesse gráfico é o mesmo TE desse gráfico aqui. A diferença é que o gráfico anterior estava falando para a gente sobre as concentrações de reagentes e produtos. Esse não. Esse está mostrando para a gente as velocidades onde o reagente vira produto e o produto vira reagente. No equilíbrio, olha que frase bonitinha, que frase importante para a gente. No equilíbrio, as velocidades são constantes. E o mesmo tempo de equilíbrio que observamos no gráfico anterior. Bom, pessoal, para a nossa próxima aula, eu já vou adiantar que nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade das reações. Eu sei que a nossa aula ficou um pouquinho curtinha, mas é o ideal que a gente não precise falar sobre muitas coisas, sobre coisas demais sobre o termo do equilíbrio. Beleza? Assim que a gente poder voltar para a aula, a gente vai falar sobre os fatores que alteram o equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, e também a gente volta a falar sobre as equações de equilíbrio. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem da aula. É uma aula bem tranquila. Qualquer dúvida, a gente vai deixar o fórum aberto e eu vou passar para vocês as atividades sobre esse primeiro conteúdo. Beleza? Agradeço a visualização do vídeo. Curte o canal. Opa, não é nada a ver com isso. Não. Tchau, tchau, pessoal.